Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando da segunda parte, que trata sobre os procedimentos especiais. Mais precisamente, estamos vendo os procedimentos especiais disciplinados no CPC e hoje vamos começar a disciplina, a análise da ação de demarcação de terras, como está destacado na tela aqui para os senhores. Como de costume, tem um quadrante, uma tabela, um quadro resumido para os interessados. Eu vou deixar de fazer a leitura para que não fique demasiadamente extenso. Os interessados podem dar pausa no vídeo e efetuar oportunamente a leitura. Passo agora, portanto, a fazer a leitura do material. A ação de demarcação, prevista no artigo 569, inciso 1º do novo CPC, tem por finalidade fazer cessar a confusão de limites entre imóveis confinantes, seja fixando novos limites para cada qual, seja aviventando os limites que havia, mas se encontram apagados, o que, de qualquer forma, ocasiona a confusão. O aspecto primordial para que se configure o interesse jurídico para essa ação é a existência de dois ou mais imóveis confrontantes e a inexistência de limites certo entre eles. A ação de demarcação, na medida em que versa sobre os limites do imóvel, versa sobre a extensão da propriedade, mas não se confunde ela com a ação reivindicatória, aquela em que pura e simplesmente se defende o direito de propriedade. No caso da ação demarcatória, a disputa concerne especificamente aos limites do imóvel, isso é, a extensão do objeto sobre o qual recai a propriedade, e não, como na reivindicatória, sobre a existência em si da propriedade em si mesma. A ação pode ser promovida pelo proprietário único ou, havendo copropriedade, por qualquer dos condôminos, hipótese em que os demais serão citados como litisconsortes, como se prevê, como consta do artigo 575 do CPC. Eis uma hipótese excepcional em nosso ordenamento em que alguém é citado para figurar no polo ativo da demanda. Como se trata de ação versando sobre direito real imobiliário, se for casado, o autor precisa do consentimento do seu cônjuge. É o que consta do artigo 73, parágrafo 3º do novo CPC. Vamos mais um pouco lá embaixo. É o artigo 10 do CPC de 73. No Código de 2015, o artigo 73, que todavia passa a dispensar o consentimento quando o regime do casamento for o da separação absoluta de bens. Então tem essa ressalva a ser acumulada lá com o artigo 73. Por outro lado, o parágrafo 3º desse mesmo artigo 73 deixa claro que aplica-se o disposto nesse artigo à união estável comprovada nos autos.
Então não se aplica ao regime de casamento da separação absoluta de bem, em compensação se aplica à união estável, como não poderia deixar de ser por imperativo constitucional. Trata-se de exigência legal para o aperfeiçoamento da capacidade de estar em juízo. Dispõe o artigo 574 do novo CPC que a petição inicial da ação demarcatória deve conter certos requisitos especiais, além, é claro, dos requisitos genéricos dos artigos 319 e seguintes, exigíveis a toda e qualquer petição inicial. O primeiro deles é a identificação do imóvel pela situação e denominação. É óbvio que não se cuida da exata individualização da área, visto que o objetivo da ação é justamente extremar os limites. O que a lei determina é que se expresse qual o imóvel que se pretende demarcar, ainda que os limites não sejam certos. Também se exige que desde logo o autor descreva os limites que entende corretos e que espera que a sentença acolha. Embora o objetivo da ação seja exatamente a descoberta dos limites verdadeiros, impõe-se ao autor que demonstre a linha que acredita ser correta, para possibilitar a defesa dos réus, que não teriam como impugnar o pedido por desconhecer qual a exata pretensão do autor. Por isso, a falta desse requisito conduz à inépcia da petição inicial. Determina ainda o artigo 574 a referência tal 950, como eu costumo dizer aos senhores, porque o livro foi editado ali na vacácio entre o código anterior, de 73, e o código atual, tá certo? Então, no código atual é o artigo 574 na ação de demarcação. Determina ainda o artigo 574 que a petição inicial indique todos os confinantes da linha demarcanda, porque todos podem ser atingidos pela demarcação. Por isso, comumente se afirma que é caso de litisconsórcio necessário, exceto se a dúvida sobre os limites for em relação a apenas um dos confinantes. Mas, a rigor, tudo dependerá de qual o alcance da demarcação pretendida pelo autor. Se ele pretende demarcar a divisa com apenas um confrontante, não há litisconsórcio nenhum, ressalvadas as hipóteses de o imóvel vizinho ser objeto de copropriedade ou de proprietário do imóvel vizinho ser casado, casos em que serão citados como réus, respectivamente, todos os coproprietários ou, como nós vimos, nos termos do artigo 73, parágrafo 1º, inciso 1º, o cônjuge do proprietário. A regra equivalente no CPC de 2015, que todavia dispensa a citação de ambos os cônjuges se o regime de casamento for o da separação absoluta de bens, como vimos ainda há pouco, e também o parágrafo 3º, que inclui os companheiros em união estável. Já se o autor visar a uma demarcação mais extensa, que abranja a divisa com mais de um imóvel, aí sim surgirá um litisconsórcio. Mas não existe a obrigatoriedade de o autor pedir essa demarcação mais extensa. Ele assim o faz porque quer, porque lhe é mais prático, conveniente, seja lá o que for. Sob esse aspecto, há uma acumulação voluntária de pedidos em face de diferentes vizinhos, e só por isso surge o litisconsórcio. Ora, o litisconsórcio que surge de uma voluntária acumulação de pedidos é, portanto, facultativo. Se um dos confrontantes fica de fora, obsta-se apenas o conhecimento da demanda em face dele, ou seja, frustra-se a acumulação de pedidos, mas não se invalida o processo como um todo. Mas, seja qual for a concepção que se adote acerca da obrigatoriedade do litisconsórcio, fica claro que ele não é unitário no que tange aos diferentes confrontantes. Cada um deles receberá tratamento próprio na sentença e não único, não pode ser unitário, não ficando com sua sorte atrelada à dos demais. O artigo 951 ele não tem correspondente, o 951 do Código de 73 não tem correspondente no Código atual, mas vamos lá. O artigo 951, sem correspondente no CPC de 2015, que passa a atribuir tal eficácia da sentença de procedência da ação demarcatória
independentemente de pedido do autor, parágrafo único do artigo 581, autoriza a acumulação ao pedido demarcatório de pedido possessório, na hipótese de entender o autor que um ou alguns dos réus, por não conhecer perfeitamente a linha divisória entre os imóveis, tenha praticado esbulho ou turbação. A acumulação permite que, além de acertar os limites, a sentença outorgue a proteção possessória, determinando a restituição do terreno invadido, inclusive com os rendimentos que deu, ou o ressarcimento pelos danos eventualmente sofridos. Não há, todavia, a previsão de concessão automática de liminar no caso de o esbulho haver ocorrido há menos de 1 ano e 1 dia, hipótese de ação possessória de força nova, como nós vimos nos vídeos sobre ações possessórias, que está prevista para as ações possessórias, quando promovidas autonomamente, artigo 558 do CPC de 2015. Mas uma medida liminar será possível com o amparo nas regras gerais dos artigos 300 e 497 do Código de 2015, desde que presentes os requisitos para tanto. O procedimento não se afasta muito do procedimento ordinário, exceto em relação à obrigatoriedade da prova técnica. Quanto às citações, prevê o artigo 576 que os réus que residirem na comarca serão citados pessoalmente e os demais, ou seja, os que não residirem na comarca, serão citados por edital. Mas a citação por edital só é admissível se for desconhecido o paradeiro dos réus, pois ainda que residam fora da comarca, a citação deverá ser efetiva, via precatória ou pelo correio, se o autor conhecer seu paradeiro. Essa é a interpretação conforme a Constituição. Ofenderia o contraditório e a ampla defesa, esculpida no inciso 55 do artigo 5º da Constituição, admitir citação por edital de réus com identidade e paradeiros conhecidos e que estejam em local acessível. No CPC de 2015, como adiantado, vejam o artigo 576, segundo o qual a citação dos réus será feita por correio, observado o artigo 247. Será publicado o edital nos termos do inciso 3º do artigo 259, que trata da hipótese de réu desconhecido. O artigo 577 do CPC estabelece um prazo especial de 15 dias. Na verdade, o prazo no CPC de 2015 é o prazo normal para contestação de 15 dias. Por se tratar de norma especial e que expressamente menciona prazo comum, não se aplica o artigo 229, ou seja, ainda que os litisconsortes tenham procuradores diferentes, o prazo não é contado em dobro. Há uma ressalva a isso no Código de 2015, evidentemente, já que o prazo é comum de 15 dias. A partir do término desse prazo, com ou sem contestação, o procedimento torna-se ordinário, ressalvada a obrigatoriedade de prova técnica. Exige o artigo 579 e 580 que em qualquer caso, ou seja, havendo contestação ou não, a prolação da sentença está condicionada ao levantamento de campo. Para tanto, o juiz nomeará 2 arbitradores e 1 agrimensor. O trabalho de campo consiste em 2 atividades distintas. A primeira, nos moldes da prova pericial, é o levantamento do traçado da linha demarcanda, ou seja, o estudo no local das direções, medidas e distâncias entre pontos, para que se definam quais os limites entre os imóveis. Os arbitradores elaborarão um laudo minucioso do traçado da linha levantada, e o agrimensor ao laudo juntará a planta da região e o memorial, na qual descreverá todas as operações realizadas no campo. Apresentado o laudo, sobre ele as partes poderão manifestar-se no prazo comum de 10 dias. Em seguida, o juiz proferirá a sentença que, sendo de procedência, determinará o traçado da linha demarcanda. No CPC de 2015, o artigo 581 trata disso. Além disso, como já destacado, o parágrafo único desse artigo 581 prevê que a sentença de procedência, se for o caso, determinará também a restituição da área invadida,
declarando a propriedade e ou a posse do autor da ação. Com o trânsito em julgado da sentença de mérito, tem lugar a segunda atividade do trabalho de campo, que consiste na demarcação em si, propriamente dita, com a colocação e inspeção dos marcos, bem como a documentação dessa última, com a elaboração de planta e memorial descritivos, como previsto no CPC de 2015 nos artigos 582 a 584. Não possuem correspondente no CPC de 2015 os artigos 960 e 961 do CPC de 1973. Está previsto na tela ali CPC vigente porque o livro foi tratado quando da vacatio legis, quando o CPC de 73 ainda era vigente, que se ocupam de detalhes do modo de atuação do agrimensor. Então, acaba que o CPC de 2015 dá uma maior liberdade ao agrimensor. Os arbitradores que acompanharão a demarcação realizada pelo agrimensor apresentarão um relatório escrito, no qual verificarão a exatidão do memorial e da planta apresentada pelo agrimensor, artigo 585 do Código de 2015. Apresentado o relatório, abre-se o prazo comum de 10 dias para que as partes, prazo comum de 15 dias no CPC de 2015 para que as partes sobre ele se manifestem, quando poderão alegar incorreções que serão decididas pelo juiz. Efetuadas as correções necessárias, será lavrado o auto de demarcação em que os limites dos imóveis são descritos, como consta do artigo 586 do Código de Processo Civil de 2015. O auto será assinado pelo juiz, pelos arbitradores e pelo agrimensor, e em seguida será proferida a sentença homologatória da demarcação, como se vê do artigo 587. Ainda que a lei aluda à sentença homologatória da demarcação, não se trata de pronunciamento meramente homologatório, despido de conteúdo decisório próprio acerca do mérito. O juiz chancela o resultado do trabalho dos arbitradores e do agrimensor e encampa como um dos subsídios, talvez o principal, para decidir. Mas é o pronunciamento do juiz que dá a solução para o mérito da causa, e a cognição desenvolvida pelo magistrado para chegar a tal pronunciamento é considerada exauriente. Portanto, forma-se coisa julgada material. A sentença da ação demarcatória é prevalentemente executiva. Autoriza, portanto, diretamente a prática dos atos concretos destinados a dar execução à demarcação. A apelação é o recurso cabível contra a sentença, tanto da primeira etapa da demarcação quanto da segunda. O artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 1º do CPC de 2015, prevê efeito meramente devolutivo para apelação contra a sentença que homologa a demarcação. Então, não há efeito suspensivo. O efeito será meramente devolutivo. Tal disposição refere-se à sentença da segunda fase da ação. A sentença da primeira etapa, aliás, não comporta, em regra, nem execução provisória, pois a efetivação do seu comando principal, relativo aos parâmetros da demarcação, subordina-se ao seu trânsito em julgado, como consta do artigo 582 do CPC de 2015. A sentença veiculará a condenação do vencido nas verbas de sucumbência, custas e honorários advocatícios. No próximo vídeo, nós trataremos da ação de divisão de terras. Então, nós vamos fazer um corte no vídeo por aqui. Acabamos de ver a ação de demarcação. No próximo vídeo, como adiantado, trataremos da ação de divisão de terras. É isso, portanto. Nós ficaremos por aqui e até uma próxima. Fiquem todos com Deus. Até mais.